Olá, aqui é Paulo César. Vamos iniciar uma série nova, né? Liberdade emocional em gotas. Vídeos curtinhos, onde eu quero falar sobre pontos específicos. Então dê logo seu like aqui embaixo, se inscreva nesse canal. Se você já não tiver inscrito ou inscrita, dê o seu like, deixe seu comentário lá embaixo depois. Vamos falar sobre medo. Sabe, tem muita sabedoria em todo canto. Sabe, uma das coisas mais sábias que eu já ouvi falar sobre medo foi de Mestre Yoda, de Guerra nas Estrelas. Ele dizia assim: medo leva a raiva, raiva leva ao ódio, ódio leva você ao lado negro, medo leva você ao inferno. Agora, sabe, Deus nos deu uma bênção enorme. Significa que esse corpo físico, essa pessoa que está aqui com você agora, essa pessoa, esse corpo, mente, está envelhecendo. Um dia vai morrer. Um dia eu não vou estar mais aqui. Sabe, se nós vivêssemos para sempre, até valia a pena ficar, sabe, tendo todos os cuidados do mundo, porque já que eu vou viver para sempre, eu quero viver para sempre. Mas nós não vamos viver para sempre, pelo menos não nessa existência, né? Eu acredito que a alma continua, eu acredito talvez até você ter um novo corpo, né? Ressuscite nesse corpo, mas vai ser algo você vai morrer, esse corpo, essa sua vida vai ser interrompida em algum momento. E depois se vai continuar de alguma outra forma, eu deixo para você ter suas crenças, mas o fato é esse. Não adianta você viver, sabe, dentro de uma caixinha de vidro, se protegendo, porque é inevitável. Sabe, eu tinha um aluno, e esse aluno ele é um dos maiores cirurgiões cardíacos do Brasil, e ele dizia uma coisa, sabe, eu conversando com ele sobre cirurgia cardíaca, sobre coisas desse tipo, e ele dizia assim: você sabe quais são as pessoas mais revoltadas quando tem algum problema cardíaco, precisam de alguma intervenção cirúrgica? E eu perguntei para ele quais. Ele disse: aquelas pessoas que sempre tiveram uma alimentação adequada, aquelas pessoas que sempre cuidaram da saúde. Essas pessoas, elas são as que mais têm dificuldade de aceitar. Porque, sabe, elas passaram a vida com medo, passaram a vida tendo cuidados e a vida, sabe, evitando coisas que talvez elas quisessem fazer, mas que podia causar alguma coisa, e de repente aquilo que elas mais temiam acontece. Aquela outra que levou a vida desregrada, não estava nem aí, essa pessoa, ela se conforma de forma muito mais rápida. Na prática, de acordo com um cirurgião cardíaco, sabe, essa pessoa diz: bom, eu bebi todas, eu comi todas, eu fiz todas, eu, sabe, baguncei a minha vida e agora eu estou com esse problema e vamos lá, vamos fazer a cirurgia, né? Medo leva você ao lado negro. Medo impede você de fazer quantas coisas certas, quantas vezes você deixou de fazer o que era certo por medo. Tem uma coisa que eu sempre observo na minha vida, sabe? Toda vez que eu deixo de fazer o que é certo por medo, Deus me castiga, sabe? É uma constante na minha vida. Eu não sei se é na sua, mas eu estou confessando isso para você. Eu morro de medo de não fazer o que é certo por medo. Porque toda vez, invariavelmente, o pior acontece. Quando eu sei que algo deve ser feito, algo é correto, e eu não faço por medo, Deus me castiga gravemente. As consequências são muito maiores do que aquelas que eu estava imaginando se eu fosse fazer aquilo. E tem uma historiazinha a respeito de medo que é extremamente ilustrativa, sabe? Roger Callahan, Dr. Roger Callahan, que criou o TFT. O TFT foi o que gerou o EFT. Roger Callahan, ele descobriu o TFT com uma paciente dele. Ele era psicólogo, ele estava tratando essa paciente já há alguns anos. O nome dela era Mary.
E ela tinha uma fobia de água absurda, imoral, né? Ela tinha tanto medo de água que ela tinha dificuldade de dar banho no bebê dela, naquelas banheirinhas de bebê, ela morria de medo de água. Ele tentou todo tipo de tratamento psicológico com ela, ele estava extremamente frustrado, ao ponto de começar a buscar alternativas. Ele começou a estudar medicina chinesa. E ele descobriu que essas emoções, como medo, por exemplo, ficam bloqueando esses canais energéticos do nosso corpo, né? Esses meridianos energéticos. E ele estava estudando justamente esses meridianos, os pontos, e ele descobriu que esse ponto aqui, abaixo do olho, está ligado ao estômago, é o meridiano do estômago. E ela chegou para ele, um dia eles estavam sentados ao ar livre, a uma certa distância de um corpo de água. Isso se chama, né, tratamento de exposição. Você expõe a pessoa àquilo que ela tem medo para que vá diminuindo esse medo, mas não adiantava, né? Mesmo a uma boa distância daquele lago, ela estava começando a sentir todos os sintomas de ansiedade e pânico. Aí ele olhou para ela, num ato de, sabe, essas coisas que a gente faz, tente isso, a gente já sabe que aquilo não vai dar resultado, porque nada deu, e deu. Ela chegou para ele e disse: Dr. Callahan, quando eu olho para a água, dá um nó no meu estômago. E ele chegou para ela e disse: faça o seguinte, toque nesse ponto aqui. Ela começou a tocar, e ela começou a olhar para a água e tocar nesse ponto. E de repente, aquela mulher se levantou e saiu correndo em direção à água. Eu quero que você imagine o Dr. Callahan desesperado, correndo atrás daquela mulher, gritando para ela, porque na cabeça dele, ela ia se jogar dentro da água, ia morrer afogada, ela não sabia nadar. Ela, vendo o desespero dele, ela parou, olhou para trás e disse: Dr. Callahan, não se preocupe, eu sei que eu não sei nadar. E aí é uma coisa muito interessante, sabe? A maioria das pessoas acham que a falta de medo torna você uma pessoa imbecil, torna você estúpido, né? Se eu não tenho medo, eu vou subir num prédio e me jogar de cima do prédio. Não, 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 não. Você não ter medo não significa que você é um idiota. Não significa que você estiver em cima de um prédio e alguém vai chegar para você e vai dizer assim: prove que você não tem medo, pule desse prédio. Você pula? Não! Você vai olhar para a pessoa e você diz: olha, a única coisa que eu vou provar para você, se eu pular desse prédio, é que eu sou um idiota. E se você parar para pensar, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. Se alguém lhe desafia a fazer algo idiota e você faz, sabe por que você fez aquilo? Digamos que você é uma pessoa que diz: eu não tenho medo de nada, e você sobe em cima de um prédio e alguém chega para você e diz: pule para provar que você não tem medo. O único motivo que você precisa provar para aquela pessoa que você não tem medo é porque você tem medo, que ela acha que você tem medo. Respire. Deixe que essa sabedoria entre. Você está entendendo? Medo leva você ao lado negro. Medo evita que você faça aquilo que você precisa fazer, aquilo que você sabe que é certo. Medo faz com que as pessoas façam coisas terríveis. As pessoas enganam as outras pessoas porque elas têm medo de não conseguir dinheiro suficiente ou se sustentar ou conseguir o que querem da forma adequada. As pessoas mentem para os outros porque têm medo do que os outros vão pensar sobre elas. As pessoas mentem para os outros porque têm medo de ferir os sentimentos dos outros. Você não ter medo não significa que você sai por aí ferindo os sentimentos dos outros, nem fazendo coisa idiota. Você não ter medo significa simplesmente que você não vai deixar de fazer aquilo que você sabe que é certo, aquilo que você quer fazer com ética, com seriedade, aquilo que é correto. Medo faz com que você não seja você, faz com que você não faça aquilo que não siga sua intuição. Medo faz com que você, com isso, gere ressentimento. Esse ressentimento gera raiva de você e dos outros. Essa raiva gera ódio.
esse ódio leva você ao lado negro. E no final das contas, né, medo leva você ao inferno. Porque a sua vida já é um inferno se você vive com medo. Existem formas de você eliminar isso facilmente, rapidamente. EFT, método Sedona. Simples, rápido. No meu canal você vai encontrar vários vídeos sobre EFT, sobre método Sedona, para você aprender, para você eliminar não só o medo, como tantas outras coisas que nos impedem de sermos quem realmente somos. Então, dê logo um like aqui embaixo, se você não deu ainda. Aqui embaixo na descrição você vai encontrar um link para você poder se inscrever no Mastermind Despertar, onde tem vários cursos para você, né? Até nosso próximo encontro. Dê o like, até lá.